Olá, há 65 anos, os painéis Guerra e Paz do brasileiro Cândido Portinari eram inaugurados na frente da Assembleia Geral da ONU, mesmo depois da entrada. João Portinari vai conversar conosco. Ele é filho do autor dos murais e gera o espólio do pai. Qual foi a importância para Cândido Portinari de pintar estes painéis como presente do Brasil à ONU? Vale lembrar, não é, que eu sempre me refiro aos painéis Guerra e Paz, e isso é de conhecimento geral, os críticos de arte, os historiadores de arte também fazem assim, como a obra máxima de Portinari, a grande síntese de tudo aquilo que ele quis exprimir durante a sua vida. Não é à toa que, quando ele entregou os painéis à ONU, em entrevista à agência Reuters, ele declarou: Guerra e Paz são, sem dúvida, o mais importante dos meus trabalhos. Dedico-os à humanidade. Então, essa importância é imensa. A gente poderia até lembrar que aquele pensamento do grande escritor russo Tolstói, né, quando ele disse: se queres ser universal, começa por pintar a tua aldeia. Portinari fez isso literalmente, né? Ele nasce num pé de café, praticamente, né, em meio àquelas imensas plantações de café do interior paulista, filho de imigrantes italianos que vieram naquela grande imigração italiana nos fins do século XIX, vieram do Vêneto, meus avós, né? E ele vai se universalizando. Ele começa, ainda criança, a desenhar, a pintar tudo que ele via à sua volta, e vai se universalizando até chegar aos painéis da ONU, né? Eu, inclusive, tenho umas palestras que eu dou o título Cândido Portinari, do cafezal à ONU, que é essa trajetória de universalização, né, de Portinari. Só para citar um exemplo, quando a gente olha para o painel da guerra, a gente não vê metralhadoras, tanques, soldados de uniforme, a gente vê o sofrimento das populações civis. E esse sofrimento atinge assim o seu ápice, né, naquela figura da iconografia católica da Pietà, da mãe com o filho morto ao colo. Nós vemos essa figura 8 vezes no painel da guerra. Se nós nos reportarmos a 10 anos antes de Guerra e Paz, né, quando Portinari faz a série Retirantes, essa série ficou famosa, né, por retratar a tragédia, né, dos retirantes, daqueles que fogem da seca do Nordeste e vêm ao sul do país em busca de uma sobrevivência, né? E aí Portinari fez essas mesmas pietás, só que você vê claramente que é uma mãe nordestina que segura seu filho morto ao colo, né? Já no painel da guerra, é claro também que não são mais mães regionalmente identificadas, né? Não são mais mães nordestinas, são mães universais, né? E no painel da paz, a mesma coisa. Aqueles grupos de mulheres que nós vemos ali, trabalhadoras rurais, a ciranda das moças, né? O coral de crianças, a gente vê crianças de todas as cores ali, né? Reflete claramente, né, esse alcance universal desta obra, né? Ele mesmo não pôde ver a obra exposta. Como é que foi? Perguntou aos amigos, pôde olhar para fotos? Como é que se relacionava com a obra após a instalação? Estavam presentes o embaixador Jaime de Barros, que foi um dos grandes lutadores, né, que teve essa vitória, né, de fazer instalar o Guerra e Paz, como havia sido previsto no início, e do embaixador Ciro de Freitas Vale, né, que fala diante do secretário-geral, à época, Prêmio Nobel da Paz, né, Dag Hammarskjöld, que ele, Dag Hammarskjöld, declarou a Guerra e Paz ser a obra monumental mais importante doada à ONU, né? E o Ciro de Freitas Valles declarou, né, que sentia muito a ausência de Portinari e que todos deveriam acreditar que o Brasil estava oferecendo ali o melhor que tinha para dar.
E que importância é que tem a obra para o legado do Portinari, como ele recebeu outras obras? Por exemplo, Guernica, antes da criação de Guerra e Paz. Essa é uma pergunta interessante, porque, de fato, Guernica teve um impacto tremendo em Portinari, né? Quando vê Guernica, ele passa a ficar habitado, né, pela forma de pintar de Picasso e faz uma série totalmente picassiana, que é a série bíblica e a série bíblica para a Rádio Tupi do Rio de Janeiro, né? A série bíblica é totalmente picassiano ali. E tem uma entrevista interessante que ele dá ao Mário Dionísio, grande escritor, pintor, crítico de arte, historiador de arte português, que se tornou muito amigo de Portinari, e que pergunta a ele quais as influências que ele teria tido na sua vida, né? E Portinari começa falando de Zuloaga, né? O primeiro que ele cita, o pintor espanhol, que está lá no Museu Reina Sofia, e do Cristo de Zuloaga, né, como tinha impressionado. Depois ele fala de Goya, Velázquez, e vai falando, fala de De Quirico, e de repente o Mário Dionísio interrompe ele e diz assim, e Picasso? E aí Portinari para e diz assim, Picasso fulmina-me, eu tinha que dar o salto. Aí ele diz, você vê, Mário, eu tive que fazer a série bíblica, ou eu me afundava, ou eu dava o salto. E aí ele mostra ao Mário a série Retirantes e diz, veja, Mário, consegui dar o salto, né? E foi adiante. Então, realmente uma importância imensa, né? Essas outras obras. Portinari era um homem que tinha uma curiosidade insaciável, era um experimentador, ele queria pintar a maneira, né, sem outros pintores, né? E lembra um pouco aquilo que Picasso disse certa vez, que disse, eu não tenho vergonha de copiar nenhum outro pintor, eu só vou ter vergonha quando eu passar a copiar a mim mesmo, né? É uma butada, é claro, mas revela muito essa certeza, né, do gênio. E, no caso de Portinari, essa necessidade, né, de experimentar sucessivamente e sempre dando o salto, como ele se referiu com o Mário Dionísio, né? E qual a mensagem de Guerra e Paz hoje? Que lições é que o senhor, como administrador desse legado, gostaria que os jovens da atualidade e de futuras gerações aprendessem? A lição é muito clara, né? É a lição desses valores que Portinari passa ali, né? Os valores que eu mencionei antes, né? De não violência, de justiça social, de fraternidade entre os povos, de solidariedade, de respeito à vida, né? É isso que passa, né? E hoje isso adquire realmente um significado mais pungente ainda com o que nós estamos assistindo nesse mundo tão convulsionado, tão ameaçador, tão obscuro, né, que nós estamos entrando agora. E isso já vinha há um certo tempo, né, com essas migrações, multidões desesperadas em balsas, morrendo afogados pelo caminho, crianças, idosos, né, famílias desesperadas. Então, o Guerra e Paz está mais atual do que nunca, né? Mais de meio século depois. A gente, sem dúvida, né, quer dizer, a mensagem de Guerra e Paz é a essência da missão da ONU, como disse o presidente Lula no seu pronunciamento de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas em 2007, né, que foi ali que começou o nosso projeto de trazer Guerra e Paz para o Brasil, restaurá-lo aqui no Brasil, expô-lo em várias capitais, depois levá-lo ao Grand Palais, no Salão de Honra do Grand Palais, em Paris, né, em 2014. Então, essa grande mensagem, né, que representa a missão da ONU, quer dizer, Guerra e Paz são dois grandes embaixadores da ONU, né? E agora eu acho que a compreensão deste fato está se tornando tão evidente que a ONU, inclusive, está nos cedendo a guarda de Guerra e Paz novamente, desta vez para levá-los à Itália e, quem sabe, isso é um sonho ainda, à China, né? E são dois grandes projetos nos quais nós estamos empenhados, como o projeto Portinari, nesse exato momento agora.
E João Cândido Portinari trabalhou de forma incansável pelo restauro dos painéis e os levou a várias partes do mundo. Fala um pouco desses momentos e conta alguns episódios do contacto do mundo com estas obras até então restritas às Nações Unidas. Bom, isso foi uma emoção absolutamente extraordinária, né? Essa emoção, ela atinge o ápice, né? Quando a gente devolve os painéis à ONU em 2015, após 6 anos com a guarda dos painéis, né? Como eu disse, tendo exposto os painéis no Rio de Janeiro, no Teatro Municipal. Em seguida, procedemos ao restauro dos painéis durante 4 meses no Palácio Gustavo Capanema, com um ateliê aberto ao público, recebendo crianças, escolas do Brasil todo. Montamos oficinas de físico-química, né, para mostrar como se faz a restauração de uma grande obra de arte. Isso foi muito emocionante também, né? Depois fizemos a exposição em São Paulo, no Memorial da América Latina, exatamente no prédio concebido por Oscar Niemeyer para abrigar o painel Tiradentes, que está lá até hoje, né? Que, aliás, deu a Portinari a Medalha de Ouro Internacional da Paz, em 1950, que ele recebeu das mãos de Frédéric Joliot-Curie, ele mesmo um prêmio Nobel, né, em Varsóvia, naquele momento, né? Então, depois nós levamos para Belo Horizonte, no Cine Teatro Brasil, foi outra coisa emocionante também. A gente estava expondo nesses espaços maiores. No Municipal foram somente os painéis, mas no Memorial da América Latina e no Cine Teatro Brasil, e depois em Paris, né, no Salão de Honra do Grand Palais, era uma exposição completa, em que nós tínhamos também uma seleção de estudos preparatórios para a Guerra e Paz, alguns de grandes dimensões, inclusive, alguns feitos com a mesma técnica que os painéis originais, isto é, tinta a óleo sobre madeira, madeira compensado para construção naval, com 6 centímetros, né, de espessura. Os painéis pesam 2 toneladas, né, o conjunto dos painéis. Portinari fez aquilo para que durasse, para que varasse os tempos, né? Então, essa questão da emoção esteve presente o tempo todo e atinge o máximo quando a gente devolveu os painéis para a ONU em 2015. Eles chamaram The Second Unveiling, né? A cerimônia espetáculo que nós montamos e para a qual a ONU destinou o seu espaço mais nobre, né, que é o plenário da Assembleia Geral, e eu tive a emoção, quando me sentei ali na abertura, de presenciar o discurso de abertura que foi proferido pelo próprio secretário-geral, à época, que era o Ban Ki-moon, que foi muito emocionante. Ele, num determinado momento, ele fala do sacrifício, inclusive, de Portinari, né? E conclama o público, estava lotado, né, o plenário lotado, conclama o público para observarem um minuto de silêncio, em homenagem, como ele disse, a esse artista visionário, né? E aquilo foi o auge de uma emoção. Essa emoção que também já tinha se iniciado em 2007 com o pronunciamento do presidente Lula, né, que abriu a Assembleia Geral de 2007, que foi o cinquentenário da instalação dos painéis, fazendo pela primeira vez na história uma citação explícita aos painéis Guerra e Paz, belíssima, né, na qual ele os nomeia embaixadores da missão da ONU, né? Então, foram momentos de muita emoção ao longo de todo esse percurso desses 6 anos, né? E agora nós estamos na iminência de reviver essa emoção, né, levando Guerra e Paz para a Itália, país de origem de Portinari, né, pela primeira vez. Então, estamos preparados aqui para realmente para viver novas emoções, né, com Guerra e Paz.